E eu espero que os maridos, peço que os maridos estejam muito atentos, porque o que vai facilitar e promover a submissão da esposa, submissão bíblica, é a liderança bíblica espiritual do marido. Quanto mais for bíblica, for eficaz a liderança do marido sobre a esposa, mas mais será facilitada e promovida e capacitada a submissão da esposa. Então os maridos devem estar muito atentos, você que é ou será marido, para que você auxilie, promova, capacite as funções da sua esposa, e uma delas é a submissão. Então os maridos estejam bastante atentos. Efésios 5, 22 e 24. E aliás, o marido como líder, ele precisa ensinar a esposa a submissão. É função dele, como profeta do lar, tema que ainda vamos tratar. É função do marido ensinar a submissão bíblica para a esposa. Se o marido não conhece, não sabe o que é submissão bíblica, como ela acontece, como ela funciona, como é que ele vai ensinar para a esposa? Como é que ele vai requerer da esposa, num aspecto específico, a submissão, se ele não domina esse assunto? Então os maridos precisam estar muito atentos, porque o caos da família hoje, e essa é uma palavra certa, em algumas famílias é caos mesmo, a principal responsabilidade é a negligência dos maridos. E o problema sério também das esposas, como nós vamos ver nesse tema aqui, e nós vamos falar da submissão em dois tempos. Hoje nós vamos apenas fazer a primeira parte, e posteriormente vamos continuar esse tema, porque não dá para esgotar, pelo menos o suficiente, numa mensagem só. Efésios 5, 22, diz assim, o 22 e o 24 de Efésios 5. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Como ao Senhor. Verso 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Tudo, nós vamos entender depois, são em cada aspecto da vida e da família e do casamento. Colossenses 3,18. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Tito 2, 4 e 5. Tito 2, 4 e 5. Ele diz às esposas e mães mais experientes como elas devem ser e viver, a fim de, verso 4, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas, que é o mesmo que submissas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Uma mulher insubmissa faz que ela dá mau testemunho de Cristo, faz que a palavra de Deus seja difamada também fora da igreja. 1 Pedro 3, 1 e 5. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Verso 5. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. Queridos, por que a maioria das mulheres, incluindo as esposas, tem resistência ao conceito de submissão no casamento? Eu vou dar apenas 5 respostas, 5 motivos. Porque as esposas, a grande maioria delas, e todas as mulheres, têm resistência à questão de submissão no casamento. O primeiro motivo
é a tendência do coração humano para a rebelião. Aqui está a raiz, aqui está o motivo básico. A tendência do coração do ser humano para a rebeldia, a rebelião. A partir da queda se tornou muito fácil sermos rebeldes e muito difícil sermos submissos. Quando eu digo queda, eu quero dizer a partir do momento que o homem caiu em pecado. Tornou-se muito fácil sermos rebeldes e muito difícil sermos submissos. Segundo motivo, o engano de Satanás, que continua mais forte do que nunca no homem e no ser humano. No seu livro Mentiras em que as Mulheres Acreditam, Nancy Lee DeMoss escreve com propriedade. Escute aí. No centro da abordagem da serpente a Eva estava este desafio: você pode conduzir sua própria vida, você não precisa se submeter à autoridade de nenhuma outra pessoa. Ele convenceu Eva de que, se ela se submetesse à direção de Deus, seria infeliz e perderia algo na vida. Daquele dia até hoje, Satanás fez um trabalho magistral em convencer as mulheres de que a submissão é um conceito estreito, negativo e confinante. Ele tomou uma verdade bela, sagrada e poderosa e a fez parecer feia, assustadora e indesejável. Satanás sabe que, se pudéssemos ver a verdade a respeito da submissão bíblica, iríamos adotá-la com alegria. Ele não pode se dar ao luxo de nos deixar escolher o caminho da submissão, pois quando o fazemos, ele perde sua autoridade e se torna impotente em nossa vida e na vida daqueles que amamos. Por que o diabo foi derrotado? Por que o diabo se tornou completamente impotente contra os planos de Deus e a redenção do povo de Deus e do universo? Pela submissão. De quem? Submissão. Nós vamos tomar Santa Ceia hoje. Santa Ceia tem tudo a ver com submissão. O maior, o rei do universo, foi o mais submisso de toda a história. E quem vai participar da ceia, se não tiver um coração submisso, vai participar indignamente. Terceiro motivo, o feminismo que permeia a nossa cultura pós-moderna é uma razão da resistência da mulher à submissão. O feminismo que permeia a nossa cultura e reforça tremendamente a mentira satânica. Quarto motivo, o fato de que a maioria dos maridos não exercem a autoridade bíblica na família e assim estimulam a insubmissão da esposa. Tem esposa que usa a negligência, a desobediência do marido no seu papel de líder, de autoridade do lar, para justificar a sua insubmissão. E como isso tem acontecido? Quinto motivo, a falta de compreensão verdadeira do que a Bíblia quer dizer com submissão no casamento. Portanto, esse é o nosso primeiro ponto de hoje. Até porque nunca é demais esclarecer o que a submissão da esposa não significa. Então vamos ver isso. O que não é submissão da esposa? Na última vez que eu falei disso, eu citei 3 coisas que não é ou que não são submissão bíblica de uma esposa. Guarde com atenção. O que não é submissão? Para você falar comigo. Primeiro, submissão não é inferioridade. Todos juntos? Não é inferioridade. De novo, não é inferioridade. Deus, irmãos, Deus não ordena, não exige a submissão da mulher, porque ela é uma pessoa subhumana, menos inteligente, menos valiosa,
ou menos digna do que o homem. Na sua natureza ou substância, a mulher é exatamente igual ao homem. Tem o mesmo valor, a mesma dignidade, a mesma essência ou natureza do homem. Gênesis 1:27 diz que o homem e a mulher são criados à imagem de Deus. À imagem de Deus. E Paulo diz em 1 Coríntios a mesma coisa, sobre a igualdade essencial, substancial, a igualdade de natureza entre o homem e a mulher. Então a submissão não vem de qualquer noção de desigualdade, aí a palavra é desigualdade ontológica, ou seja, desigualdade quanto ao ser, né? A substância, a natureza é a mesma, não tem menos, a mulher não tem menos valor, não tem menos dignidade, não é menos inteligente, não é menos humana do que o homem. Segundo lugar, não é escravidão. Todos juntos? Não é escravidão. Não significa que a mulher tem de aceitar ser explorada, espancada, usada, humilhada pelo marido. Por exemplo, quando a mulher sofre violência física, ou uma violência verbal continuada, e às vezes até exagerada, ela tem que ir à polícia. E ela tem, se o problema não é resolvido, ela tem que se divorciar, lógico. Isso é muito lógico. Então, escravidão, e essa é uma das justificativas bíblicas para o divórcio. Uma delas, são duas. Então, não significa que a mulher tem que ser explorada, tem que ser espancada, usada, humilhada pelo marido. Submissão não é escravidão. Terceiro, não é anulação. Todos juntos? Não é anulação. A esposa tem todo o direito de pensar, desejar, dar opinião, conselho e discordar do marido. Isso é natural entre seres humanos. Depois nós veremos como é que a esposa deve discordar, né? Porque tem algumas que acham que discordar é afrontar. Aí já é diferente. Quarto, submissão, escute aí, não é um dever absoluto. Todos juntos? Não é um dever absoluto. Ou seja, não é uma obrigação irrestrita, ilimitada da mulher. Colossenses 3,18 diz: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. No Senhor. E ele diz em Efésios 5:22, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Como ao Senhor. Então, suponhamos que o marido exija que a esposa use bebida alcoólica, que ela fale mentiras, que ela pule carnaval. Suponhamos que o marido exige que a esposa adore imagens, pratique algum ato sexual imoral, mesmo dentro do casamento. Tem ato sexual imoral no casamento também. E o marido exige isso dela. Suponhamos que ele exige que ela pare de frequentar a igreja. Nesses casos e vários outros, de exigências dos homens que são pecaminosas, que são desobediência ao Senhor, que desonra a Deus, nesses casos todos, a esposa tem o direito e a obrigação de se recusar a obedecer. Olha o que diz Atos 5:29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então nós devemos obedecer, a esposa deve obedecer ao marido, e nós devemos obedecer toda instância de autoridade sobre nós, se não estivermos desobedecendo o Senhor, desagradando o Senhor. Quinto lugar, o que é submissão? Não é castigo divino. Juntos? Não é castigo divino. A submissão ao marido não é um castigo que Deus impôs à mulher como resultado da queda. As feministas cristãs dizem que o mandamento da submissão foi dado por Deus para punir a mulher, por ter sido ela a primeira
a pecar. E a base deles, para esse argumento, é Gênesis 3,16b, que diz: o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Nós veremos que essa argumentação não procede, por 4 razões. Escute bem. Primeiro, antes de criar a mulher, Deus criou o homem, e lhe deu o mandato de cabeça da criação. Então o homem era cabeça da criação, consequentemente cabeça de todas as outras criaturas, antes de haver pecado. Você vai ver isso em Gênesis 1:26, 2:8, 2:15, 19 a 20. Segundo, a Bíblia diz que o homem é cabeça da mulher, não só da criação. Ele é cabeça da mulher como um princípio criacional, e não como consequência do pecado. 1 Coríntios 11:3 e Efésios 5:23 diz que o homem é cabeça da mulher. Isso aí é instituição, é propósito, é intenção de Deus, independentemente da existência do pecado. Os mesmos textos que diz que o homem é cabeça da mulher, diz que Deus é o cabeça de Cristo. Então Deus se tornou cabeça de Cristo por causa do pecado também? Terceiro, ao criar a mulher, Deus lhe deu o título, função de auxiliadora. Gênesis 2:18 e 20b. Esse conceito pressupõe a liderança do homem e a submissão funcional da mulher. Como é que ela vai ser auxiliadora se ela não é submissa à liderança do homem? Não tem como. O pedreiro contrata um auxiliar, um ajudante, né? Aí chega lá o servente, né? Chega lá o servente quer liderar a construção. Você não foi contratado para ser líder aqui. O pedreiro é o pedreiro, o servente é o servente, é o auxiliar. Então a mulher, como o título, função dada por Deus, e veja que essa foi a intenção que Deus criou a mulher, para ser auxiliadora. Então, lógico que isso pressupõe já a função dela como alguém que segue a liderança, a autoridade, ou que é submissa ao governo do marido. Quarto lugar, o verdadeiro significado de Gênesis 3,16 é Deus falando para a mulher: o teu desejo será de dominar o teu marido, mas ele é quem a te dominará. Olha bem o que Deus está falando. O teu desejo será o de dominar o teu marido, mas ele é quem te dominará. Essa é a tradução mais provável dessa parte complexa do hebraico. E é a explicação mais provável, inclusive de acordo com o contexto. Todo o contexto justifica essa tradução, esse entendimento de Gênesis 3,16, parte B. Então, o fruto da queda, na verdade, é a tendência da mulher para a insubmissão, e não a ordem divina para a submissão. Isa Cavalcante Martins expressa isso muito bem. Escute aí. Submeter-se é sempre difícil, mesmo quando temos como líderes homens justos e fiéis a Deus. Penso que um dos efeitos do pecado na personalidade feminina é o desejo exacerbado pelo controle. E ela está certa, porque é a Bíblia que fala isso. Um dos efeitos do pecado na personalidade feminina é o desejo exacerbado pelo controle. Conheci pouquíssimas mulheres que não possuem uma personalidade controladora. E aquelas que acham que não tem, devem se examinar muito profundamente, né? Porque o auto-engano é natural do nosso coração. Conheci pouquíssimas mulheres que não possuem uma personalidade controladora e oram incessantemente ao Senhor
para me tornar uma dessas raras mulheres. Nós queremos o tempo todo que as coisas aconteçam exatamente como planejamos. Nós queremos o tempo todo que as coisas aconteçam exatamente como planejamos. Eu estou falando de mulheres. Tentamos controlar cada detalhe de nossas vidas, diminuindo não só o papel masculino em nos liderar, mas principalmente pecando contra Deus ao desprezar a sua soberania. Então, explicado o que não é submissão. Segundo, juntos. Tem mais coisa que não é submissão, mas acho que está bom. Vamos lá. A submissão é um princípio universal, não é um chamado somente para as esposas. Espero que isso seja consolador e encorajador para as mulheres. A submissão não é um chamado somente para as esposas. Aquele negócio, né, da vítima. Por que só eu? Por que eu? Tudo eu nessa casa. Irmãos, eu vou mostrar para vocês 11 instâncias ou modalidades de submissão na Bíblia. Em cada caso em que a submissão é exigida de alguém, a forma dela é diferente, mas continua sendo submissão. Vamos começar com Efésios 5, 21. Só no contexto de Efésios 5, 21, nós encontraremos 6 modalidades de submissão. Vou falar de 11. São 6 modalidades de submissão, só conectados à ordem, ao mandamento de Efésios 5, 21. Leamos esse texto. Juntos, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitando-vos quer dizer submetendo-vos, subjugando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Nesse contexto, nós vamos encontrar 6 modalidades de submissão, cada uma com a sua forma específica, mas, como eu disse, continua sendo submissão. Em primeiro lugar, a igreja deve ser submissa a Cristo. Efésios 5, 23 e 24. A exigência da submissão da igreja a Cristo. Segundo, a esposa deve ser submissa à autoridade, à liderança, ao governo do marido. Também Efésios 5, 23 e 24 e as outras passagens que nós já lemos, inclusive, em Pedro. Terceiro, o marido deve ser submisso à esposa, como? Amando-a, como Cristo amou a igreja. Efésios 5, 25. Por isso que o texto aí diz que Cristo é o cabeça do homem. O cabeça do homem. Para ele ser submisso a Cristo, ele deve amar a esposa e se entregar por ela, como Cristo se entregou pela sua igreja. Então isso faz parte, o amor do marido, a liderança espiritual dele para com ela, cumprindo todas as suas funções de marido bíblico, faz parte da submissão dele, ou da obediência dele a Cristo. Então o marido é chamado nesse contexto a ser submisso, e a forma de submissão dele é amar a esposa, é se entregar por ela, como Cristo se entregou pela igreja. E a forma de submissão da esposa é obedecer, seguir a liderança, se sujeitar à autoridade do seu marido. Quarta modalidade de submissão na Bíblia. Os filhos devem ser submissos, obedecendo e honrando seus pais. Efésios 6, 1 e 2. Quinto, os pais devem ser submissos aos filhos, não provocando a ira neles, mas educando-os biblicamente e espiritualmente, no Espírito Santo. Efésios 6, verso 4.
Paulo está desenvolvendo o que ele disse em Efésios 5:21, sujeitando-vos uns aos outros. Aí ele chega a esse ponto, que é que os pais também têm que se submeter aos filhos. Mas como? Não provocando a ira neles, mas educando-os biblicamente, espiritualmente. Sexta modalidade de submissão: os empregados devem ser submissos aos seus empregadores, servindo-os fielmente com o fim de agradar a Cristo. Efésios 6, 5 a 7. Na verdade, são 7 modalidades de submissão aqui, só nesse contexto. A 7ª é: os empregadores devem ser submissos aos empregados, procedendo sem autoritarismo, sem abuso ou exploração. Efésios 6, 9 e Tiago 5, 1 a 6. Então, deixando esse contexto, vamos para a 8ª forma. Os membros da igreja devem ser submissos aos seus líderes pastores. Hebreus 13, 17. Então, cada cristão deve submissão, obediência ao seu pastor, aos seus pastores. É o que está em Hebreus 13, 17. E 9. Os cidadãos devem ser submissos às autoridades civis. Romanos 13 e 1 Pedro 2, 13 e 14. Você pode ler lá depois. 1 Pedro 2, 13 e 14. 10ª, o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, é completamente, perfeitamente submisso, subordinado ao Pai. O próprio Filho de Deus pratica a maior, melhor e mais perfeita submissão. 1 Coríntios 11, 3. 1 Coríntios 11, 3 diz assim, ó, Paulo diz: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Embora Cristo seja igual ao Pai em natureza e substância, ou seja, Cristo é tão Deus, ele tem tanta divindade, como a divindade do Pai, ele não é inferior ontologicamente, ou seja, no seu ser, ele não é inferior ao Pai, mas ele é submisso ao Pai, ele é subordinado ao propósito e à missão do Pai para ele. Eternamente, desde a eternidade, Cristo é submisso ao propósito e à missão do Pai para ele. E ele nunca desviou-se, nunca falhou 1% nessa submissão devida ao Pai. Vale lembrar que Jesus também era submisso a José e Maria. Lucas 2, 51. Jesus é Deus, era Deus na convivência, era a pessoa divina, e ele era também sem pecado, a pessoa humana impecável, na convivência com seu pai e sua mãe, mas ele era submisso ao pai e mãe. Submisso, obediente ao seu pai e sua mãe. E 11, o Espírito Santo é submisso ao Pai e ao Filho. Você vai ver isso claramente na toda a Bíblia. Vou citar 2 textos. João 15, 26 diz: quando, porém, vier o Consolador, olha Jesus falando, o Espírito Santo, que eu vos enviarei, O enviador tem uma autoridade, o enviado tem uma função de obediência, de submissão. Eu vos enviarei da parte do Pai o Espírito da verdade, que dele procede. O Espírito Santo procede do Pai, o Espírito Santo procede do Filho, o Espírito Santo é enviado pelo Pai e o Filho a esse mundo. E Jesus diz: ele virá para dar testemunho de mim. Então, irmãos, de certa forma, o Espírito Santo
está a serviço do Pai e do Filho. A gente vê isso em toda a Escritura. E ainda, João 16,14, Jesus diz: Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Então, olha que o Espírito Santo vem, para quê? Para glorificar a si mesmo. Para glorificar a quem? A Jesus. Isso é submissão. Ele não vem centrado em si, voltado para si, buscando sua glória. O Espírito Santo vem buscando a glória de Cristo. Ele é submisso. Então nós devemos lembrar que há um sentido em que até Deus é submisso. O Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, mas eles também praticam a maior e a mais admirável forma de submissão. Como é que nós podemos não querer ser submissos? Como é que nós podemos nos revoltar, nos levantar contra o nosso chamado, o chamado divino para sermos submissos? Se o próprio Deus pratica submissão. Então eu espero que as esposas se sintam bastante consoladas e animadas por essa realidade. Submissão não é uma exigência que Deus faz somente às esposas. Vamos para o terceiro ponto. Espero que tudo que nós vimos sobre submissão na Bíblia, e não é tudo, nos inspire a buscar um coração submisso, conforme Deus nos chama a fazer. Nós não somos vítimas, nós não somos coitadinhos, nós não somos injustiçados, muito menos a esposa é injustiçada por ter esse chamado, essa missão, essa ordem da parte de Deus. Não é injustiça de Deus para com a esposa. Terceiro, manifestações modernas de insubmissão das esposas, ou marcas da moderna esposa insubmissa. Marcas da moderna esposa insubmissa. Irmãos, por que eu vou falar isso? Porque hoje, eu percebi, não basta você dizer para as pessoas o que elas têm de fazer. Você tem que mostrar como padrões ou exemplos práticos de como que a coisa acontece e como que não deve acontecer. E ainda assim, muitos não estão nem aí. Então a gente prega sobre submissão da esposa e continua vendo a insubmissão reinando nos corações das esposas e nos casamentos. A insubmissão reinando, dominando e controlando. Parece que a gente escuta, mas como é um pouco desagradável, né? Eu vou deixar de lado. Só que isso é tragédia para nós. É tragédia. Então, primeira marca de uma esposa insubmissa. Ela é motivada por uma máxima feminista, consciente ou inconsciente, que diz: tá para nascer o homem que vai mandar em mim. Você já ouviu isso? Eu já ouvi. Tá para nascer o homem que vai mandar em mim. Bom, então, querida, Jesus também não manda em você, e aí complicou. Pedro diz que essa não é a atitude da mulher espiritual. Não é a atitude da mulher espiritual. Porque a mulher cristã, ela é descendente espiritual de Sara. Ela é filha espiritual de Sara. E Sara foi aquela mulher que falou para Abraão: tá para nascer o homem que vai mandar em mim. Foi isso que ela falou? Olha o que diz 1 Pedro 3,6. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão. Aqui, irmão, obedeceu a Abraão, quer dizer, na prática, se submeteu à liderança, à autoridade, ao governo do seu marido, e submeteu alegremente, humildemente, mansamente.
É isso que quer dizer. Você lê o contexto, você vai ver. Chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. A esposa insubmissa não está praticando o bem, ela está praticando o mal, e aí ela tem que temer perturbação mesmo, porque o pecado sempre traz perturbação. Segunda forma de insubmissão da esposa, simplesmente não concorda com a função do marido como líder, autoridade, governador do lar. Ela não concorda. E algumas mulheres tentaram, para justificar essa não concordância, tentaram a reinterpretação dos textos bíblicos, que falam, que ordenam a submissão. Por exemplo, elas inventaram a fantasia de que o conceito bíblico de submissão é resultado da queda. Ou seja, Deus passou a exigir submissão da mulher, como já falei, por causa do pecado. E agora que a mulher já é redimida em Cristo, essa exigência de Deus para ela foi cancelada, ela não precisa ser mais submissa. Essa é a argumentação do coração carnal, né? Outro pretexto que usam é: Paulo era machista. Ou, não foi Paulo que escreveu Efésios, nem 1 Coríntios, nem 1 Timóteo, porque ele não fala muito bem das mulheres, né? Ou não fala muito como elas gostariam que ele falasse delas. Aí eles inventam que não foi Paulo que escreveu Efésios, nem 1 Coríntios, nem 1 Timóteo. Paulo foi um machista, um cristão machista, posterior a Paulo, que escreveu essas cartas. Não é preciso nem apresentar qualquer argumento contra isso. Então, não concordar com a submissão é você já está sendo insubmissa. Terceiro, a mulher insubmissa é aquela que decide ser o homem da casa, porque o marido é omisso e não cumpre seu papel. Querido, o seu marido não sai para procurar emprego, saiba que não é você que tem que sair. Você não tem que sair, não é seu chamado, não é sua obrigação. O seu marido não aceita trabalhar fora, trabalhar para ganhar pouco? Diga para ele simplesmente: é melhor ganhar pouco do que não ganhar nada. O seu marido não procura se qualificar mais para ganhar mais? Ore, incentive ele a fazer isso. Não é você que tem que fazer faculdade, graduação, pós-graduação e doutorado para sustentar a casa. Deus não te chamou para isso, irmã. Se você quiser isso, você pode ser, mas não se case. Já falei da carreira paralela, independente da do marido, que não dá para conciliar com a missão de mãe, esposa e dona de casa. Não dá para conciliar. O seu marido disse que se você não trabalhar fora, vocês vão morrer de fome? Foi o que uma esposa falou comigo uma vez. Pastor, meu marido falou: ó, se você não sair para trabalhar fora, nós vamos morrer de fome. Sabe o que essa esposa tem que dizer para o marido? Então nós vamos morrer de fome. Nós vamos morrer de fome. Você é cristão, você é discípulo, você é seguidor de Cristo, então não deixe essa família morrer de fome. Quarta forma de insubmissão da esposa a esposa submissa é aquela que diz: serei submissa se ele merecer, ou se ele for um líder bíblico, ou se ele me amar, como Cristo amou a igreja. É muito fácil, né? É muito cômodo. Você sabia que Deus não faz essas ressalvas? A Bíblia não diz: seja submissa ao seu marido se ele te amar como Cristo amou a igreja. A Bíblia não diz: seja submissa se ele for um líder bíblico, se ele merecer sua submissão. Não tem essas ressalvas na Bíblia, irmãos.
Leia 1 Pedro 3, 1 e 2. A Bíblia deixa claro, se o seu marido é incrédulo, se ele é ímpio, aí que você deve ser mais submissa, para ganhá-lo sem palavra alguma, por meio do seu comportamento, da sua conduta, cheia de temor de Deus. A Bíblia nunca justifica a insubmissão da esposa, e nem o marido não liderar a casa por causa da insubmissão dela. Se a esposa é insubmissa, o marido deve ensiná-la a ser submissa. Segundo, deve orar para que ela seja submissa. E terceiro, se for necessário, deve procurar o pastor ou os pastores da igreja para conversar com ela sobre isso. Ele não deve abrir mão da liderança por causa da insubmissão dela, e nem ela da submissão por causa da falta de liderança dele. Quinto sinal de esposa insubmissa: faz compras fora do orçamento da família, ou não pede autorização do marido para comprar, ou se ele não autoriza, compra a si mesmo. E esse negócio de esposa trabalhar fora se tornou uma faca de dois gumes, né? Porque sabe o que essas esposas dizem quando o marido não concorda dela comprar alguma coisa? O dinheiro é meu, fui eu que trabalhei, eu que ganhei, eu tenho direito de comprar. Isso é o diabo falando. Sexta, ela não acata as decisões do marido, torna-se irada, murmuradora, até mesmo vingativa. Às vezes parece aceitar a decisão do marido, mas fica mal-humorada, revoltada, diferente. O que tem que fazer nessa ocasião? Chamar ela, sentar, falar: minha filha, olha aqui, o que a palavra de Deus diz? Por que eu estou certo nessa posição? Por que eu estou certo nessa orientação que eu te dei? E por que você está errada? E mostrar para ela: você é líder, você é autoridade, você é profeta do lar, você tem que dirigir sua casa e sua esposa. Com a Bíblia, né? Não com sua força e seu braço, com a sua sabedoria humana. Sétima, ela exige que o marido faça tudo do seu jeito, do seu gosto e na sua hora. Se não for assim, ela vira mulher rixosa. E aí Provérbios diz 4 vezes que viver com a mulher rixosa é o inferno. 4 vezes. Então a esposa insubmissa geralmente é rixosa também. Ou é uma das maneiras que a insubmissão se manifesta. Oitavo, ela não escuta o marido quando ele está falando, não o leva a sério, ou reage com deboche e zombaria. Já viu aquela esposa que o marido fala e ela... Coitado de você. Ela não leva a sério, Efésios 5:33b, e depois ela vai orar, né? Vai orar como? Olha o que diz Efésios 5:33b: e a esposa respeite ao marido, respeite. Você quer rir dele? Ri lá dentro do quarto sozinho ou no banheiro, não ri na cara dele não. Se ele estiver errado, explique por que você acha que ele está errado, mas não zombe dele. E se ele continuar achando que ele está certo, siga o que ele falou, desde que não seja pecado. Respeite o seu marido. 9, ela é insubmissa quando não é satisfeita em suas vontades. Como é que ela é insubmissa? Quando não é satisfeita em suas vontades, ela dá piti, grita, chora, agride verbalmente o marido. O marido com essa esposa se sente como se ele tivesse casado com uma criança. Ela é terrivelmente imatura. Às vezes no início do casamento, irmãos, a esposa
ter esse tipo de reação é compreensível, né? Não justificável, mas compreensível. Só que tem que mudar, não pode ficar assim, de 5 anos de casamento, a esposa continua dando piti, continua chorando, continua gritando, agredindo o marido. Só não bate nele porque tem medo de apanhar, ou sei lá, não tem força. 10º, a esposa insubmissa, quando o marido faz um negócio contrário à opinião dela, e quebra a cara, ela faz da vida dele um inferno, se vinga, às vezes até com greve sexual. Eu vi falar de uma esposa que ficou 3 anos sem fazer sexo com o marido, por causa de uma situação dessa. Ela insistiu para ele não fazer um negócio, ele fez, perdeu o dinheiro que a família tinha. Ela ficou 3 anos. Espero que não seja você que tenha feito ou está fazendo isso. 11. Quando o marido faz uma escolha diferente da sugestão dela e se dá mal, ela diz: eu não te falei? Ou você devia ter me escutado. Assim, bem arrogante, né? Ela faz uma sugestão, dá um conselho para o marido, dá uma opinião, e aí ele, ou porque devia fazer, ou porque é teimoso, cabeça dura, ele fez. E a primeira coisa que ele escuta dela, quando dá errado: eu não te falei? Eu não te disse? Você devia ter me escutado. Irmãos, essa é uma esposa egoísta, vingativa, orgulhosa. Não é uma esposa sábia. A esposa sábia faz o quê? Edifica a sua casa. Quer dizer que a esposa não deve falar nada com o marido? Já falei, irmãos. Tem a hora certa de falar, a maneira certa de falar sobre erros, problemas do marido. Tem a hora certa e a maneira certa de falar. A esposa ora, a esposa pensa, e a esposa pergunta: como é que eu devo falar com ele sobre isso? Como eu devo falar? E outra coisa, é preciso mesmo falar? É preciso, é necessário? Se não for, cala a boca. Fala: Deus, olha, ele quebrou a cara, o Senhor sabe, ensina ele, Senhor. Faz esse burro aprender. Ora por ele e deixa quieto. E não tem medo de problema de falar para Deus que ele é burro, não, porque Deus sabe que ele é mesmo. Ora por ele. Principalmente o marido que fica fazendo coisa errada uma atrás da outra, né? 12. Ela toma decisões pelo casal ou família, sem consultar o marido, sem ter aprovação ou concordância dele. Quando o marido fica sabendo: mas o que é isso? Ah, eu decidi fazer. Ah, mais nada, eu já decidi e pronto. E tem marido que abaixa a cabeça aí, fica quietinho. Vou apanhar, ou então não vai ter bem bom de noite, ou sei lá, né? Fica quieto. Mas ela toma a decisão sem consultar o marido, sem ter a aprovação dele, sem ter a concordância dele. Irmãos, isso é terrível. 13. Ela interfere nas decisões do marido, porque não confia ou não concorda com o que ele fez. Ela muda as decisões dele. Ele toma uma decisão, aí ela vai lá e fala com a pessoa outra coisa diferente, e o marido, quando fica sabendo: mas eu não... Aí a pessoa lá, né, fala assim: sua mulher ligou aqui e disse que é para fazer assim. 14. Ela decide trabalhar fora, ou fazer faculdade, ou pós-graduação, sem aprovação dele.
E ai dele se não aprovar. Porque hoje, irmãos, com o feminismo, a mulher acha que ela tem a função de ser a provedora do lar e de ter uma carreira profissional de sucesso. E aí, ela acha que é legítimo fazer uma faculdade para trabalhar fora, né? Não tem nenhum problema da mulher fazer faculdade. A questão é que quando ela casa, se ela se casa, ela não tem a função de ser provedora do lar. E segundo, ela não pode fazer faculdade, pós-graduação, decidir fazer isso, sem que o marido concorde plenamente e alegremente. E nem decidir trabalhar fora, sem que ele concorde plenamente e alegremente, e que ela tenha realmente condições de fazer isso, sem danificar 1% da sua missão de mãe, de esposa e de dona de casa. Não pode prejudicar 1%. Nós não podemos, irmãos, quebrar a ordem de Deus e continuarmos sendo abençoados por Deus. Ela decide não ter filho ou não ter mais filhos, mesmo o marido querendo e ela podendo. Nós vamos falar de uma função da esposa que é a missão de mãe. Aí nós vamos explicar bem isso aqui. Por que que isso aqui é pecado? Por que que isso aqui é insubmissão? A esposa decide não ter filho ou não ter mais filhos, mesmo o marido querendo e ela podendo. 16. Ela chama o marido de machista, ditador, insensível, só porque ele não concorda com a opinião ou o projeto dela. Meu projeto é não ter mais filho. Meu projeto é fazer pós-graduação. Meu projeto é abrir essa empresa ou procurar um emprego. E se você não concordar, você é um machista, você é um ditador, você é um insensível, você não quer que eu seja feliz. 17. Ela tira a autoridade do marido na frente dos filhos. Ela tira a autoridade do marido diante dos filhos. Exemplos. Quando ele não deixa o filho fazer alguma coisa, ela diz: o que que tem? Deixa ele fazer. Eu não vejo problema nenhum. Esse filho vai obedecer pai? Esse filho vai ver pai como autoridade do lar? Vai respeitar o pai? Ela tenta impedir o marido de aplicar disciplina ao filho. Já cansei de ver isso. O marido pega o menino para o braço, vai tirando o cinto, a mãe já vem e vira aquilo, entra no meio. Aliás, você pode bater com o cinto, mas é no bumbum, viu? Leva ele lá dentro do quarto, explica por quê, depois eu vou falar sobre isso. Ou o cinto ou a vara. Se não tiver vara, você bate com o cinto. Não com sandália, não com havaiana. Meu pai sempre falava, e ele tinha razão. Era analfabeto, tinha razão. Bater no menino com chinelo, deixa o menino sem vergonha. E é verdade. Ela critica ou repreende o marido na frente dos filhos. Ela podia ficar boquinha calada, depois ir lá e falar com ele: olha, amor, isso, assim, assim, você tem certeza que é assim que você deve fazer? Tem certeza que isso está certo? Mas não, nunca na presença dos filhos, ou de um dos filhos. A esposa pode criticar o marido, repreender o marido, mas tem a forma certa, o lugar certo e a hora certa. A esposa submissa modifica ou cancela ordens, regras e determinações do marido.
O marido deu uma ordem, estabeleceu uma regra para a família, determinou alguma coisa, e ela cancela isso, ela modifica isso a seu bel prazer. A Simone Quaresma fala de uma vez que o marido dela estava dentro do quarto corrigindo, tentando corrigir o seu filho. Ele dava uma varada no bumbum do menino, o menino pulava e corria o quarto todo. E ele ficou nessa luta, diz ela, 40 minutos dentro do quarto. E aí uma hora ela não aguentou, bateu na popa. Eu queria ver se... Deixa eu resolver isso aí. Ele fechou a porta, falou para ela: nunca mais faça isso. Não tire a minha autoridade diante dos meus filhos. E voltou lá e terminou o trabalho. E a Simone Quaresma conta isso, falou: eu aprendi. Quando eu falei com ele, só o olhar dele, eu falei: estou frita. Mas os homens de hoje, irmãos, eu vou ser sincero. Você me perdoe, irmão. Você me perdoe, querido. Mas está complicado, viu? Achar homem está difícil. Espero que eu não esteja falando de você. 18. Ela fala mal do marido para as amigas mais íntimas e até para quem não é tão íntimo. Ela sai compartilhando o problema dela com o marido, com o casamento, até coisas mais... Né? E ela também conta defeitos dele nas reuniões de família ou de amigas, de amigos. Conta defeitos do marido para os familiares, para os amigos, fala mal dele para as amigas íntimas e até para quem não é tão íntimo. Ela fala pessoalmente, ela fala por telefone, fala mal do marido. Não há nenhuma instância, irmãos, em que a esposa deve desabafar seus problemas, suas frustrações, suas decepções com o marido, e para qualquer pessoa, falar mal dele, ela jamais deve fazer isso. Jamais. Isso é diferente, muito diferente, de ela procurar o pastor da igreja, ou um homem e mulher de Deus que tenha o ministério de aconselhamento. Olha bem o que eu estou falando, irmãos. Estou falando de procurar o pastor da igreja, ou um homem ou mulher de Deus que tenha um ministério de aconselhamento, e aí contar o que o seu marido é de ruim, o que o seu marido faz de errado. Você pode fazer isso legitimamente, buscando solução. Não ficar compartilhando, desabafando. É um desastre. Mulher maldizente, e principalmente que fala mal do próprio marido. Procura aconselhamento, procura o pastor ou os pastores da igreja, procura uma pessoa que tem ministério de aconselhamento, que tem sabedoria para aconselhar. Pode até comunicar a ele, falar: eu vou procurar. Você fica sabendo que eu vou procurar aconselhamento. Porque não dá mais para nós continuarmos assim. Aí ele vai falar: não, você não expõe minha vida. Não tem jeito, meu filho, eu vou ter que fazer. Não tem jeito. Nós estamos precisando de ajuda. Eu já tratei dessas questões com você mil vezes. Agora você não quer que exponha você? Não tem mais jeito, não. Ela discorda do marido em um tom de voz desrespeitoso, ou responde de modo exaltado, levanta a voz, quando não concorda com algo que ele disse ou fez. Sabe aquela mulher que fala mais alto? Marido não deve falar alto, nem muito menos mulher. Não por ser mulher, mas por ter a função de ser submissa. Marido não grita com mulher,
e muito menos mulher, esposa com marido. Ela tem a prontidão ou hábito de contradizer o marido. Também sempre critica ou corrige ou interrompe a conversa dele. E tem esposa que faz isso de modo habitual, automático, em particular e em público. Ela está sempre contradizendo o marido. Sempre critica ele, corrige ele, interrompe a conversa dele. Irmão, uma esposa só devia contradizer uma palavra do marido, falar o contrário do que ele falou, se na ocasião for algo absolutamente necessário para o benefício de todos ali, para a glória de Deus. Então ela devia pensar, olha, ele falou uma coisa que não é assim, a realidade, né? Isso aí que ele falou, ele está enganado, ele está equivocado. Não é a realidade isso aí. Mas é necessário agora eu fazer uma correção? É realmente, absolutamente necessário? Eu podia esperar estar em particular e dizer, olha, aquilo que você falou, aquilo que você afirmou, eu quero informar você que não é assim. E se ele se convencer que ele se equivocou, ele que procure a pessoa lá e corrija o que ele falou. Então, contar até 10, né? Muitas vezes faz muito bem. Antes de falar de supetão. 21, ela descumpre, ou concorda, mas não cumpre, determinações do marido quanto ao funcionamento da casa. Por exemplo, na ausência do marido, ela não disciplina os filhos, ela relaxa quanto a disciplinar os filhos. Na ausência do marido, ela não faz culto doméstico, não cumpre algumas tarefas domésticas. Ele não está aqui em casa mesmo, eu vou gastar mais tempo aqui na rede social. Ela não permite, na ausência do marido, ela permite o uso indevido da televisão e da internet. E ela falta à igreja sem motivo. E por último, né, porque alguém já deve estar falando, pelo amor de Deus, pastor, para. 22, ela usa de vitimismo ou chantagens para manipular ou punir o marido. É aquela esposa que trata o marido friamente, silenciosamente, fica em silêncio 2, 3 dias, ou fica fria com ele, fria, porque ele não a satisfez em alguma coisa. É a chantagem do silêncio, a chantagem da frieza, da reação fria, é a chantagem do vitimismo. Queridos, eu quero lembrar, para a gente concluir, escute com atenção, eu quero lembrar 2 coisas. A insubmissão da esposa é pecado grave. É pecado grave. E olha, escute, esse pecado, quando ele é comum no casamento, na família, quando o pecado da insubmissão da esposa é comum, a família não prospera espiritualmente. A família não prospera espiritualmente. Não há bênçãos espirituais na família, bênçãos espirituais. Como os ímpios prosperam sem servir a Deus, uma família que se diz evangélica, mas não obedece a Deus, pode prosperar materialmente. Ímpios prosperam sem servir a Deus. Por que é que uma família evangélica que desobedece a Deus não prospere? Uma família que desobedece a Deus, mesmo evangélica, ou que se diz cristã, pode prosperar muito, financeiramente, materialmente, mas espiritualmente a coisa só vai piorando.
Deus não opera nos filhos, não abençoa os filhos, não abençoa o casal. E às vezes, irmãos, escute bem, primeiro, a insubmissão da esposa é pecado grave. E segundo, a insubmissão pode causar muitas tragédias. Por causa da insubmissão da esposa, a tragédia, o mal, pode atingir o casamento, os filhos, a igreja. Quando o lar está em pecado, irmãos, o lar, a família está vivendo em pecados, a igreja está em pecado. E a igreja sofre as perdas, os danos, a igreja sofre as dores de maridos que não cumprem suas funções bíblicas, de esposas que não cumprem suas funções bíblicas. E tragédias podem acontecer no casamento, com os filhos, com a igreja. Deus não pode abençoar a desobediência, principalmente quando ela é consciente, quando ela é deliberada. A gente cansa de ouvir que a esposa precisa ser submissa, mas continua o problema. E muitas vezes as mulheres insubmissas tentam justificar a insubmissão, às vezes dizendo: meu marido não cumpre o papel dele. Novamente ouça o que Isa Cavalcante diz. Não se enganem, queridas. O fato de termos que conviver com homens indignos de nossa submissão não nos dá o direito de desonrá-los. Longe disso, nós devemos procurar ser instrumentos de edificação em suas vidas. E isso só será possível através de uma postura mansa e prudente. Mesmo quando somos mal lideradas pelos homens, não temos desculpas, pois o nosso principal exemplo de liderança é Cristo. E Ele foi incorruptível. É por meio dEle e por amor a Ele que nos submetemos. Fiquem em pé, queridos, por favor. Tentem anotar no seu coração e, se possível, no papel. Anote isso. Como a esposa pode progressivamente vencer o seu pecado de insubmissão? Não diga que você não soube como fazer. Eu só falei o que devia ser, o que não devia ser, o que a Bíblia ensina. Não falei como. Então eu vou dizer como. Como a esposa pode progressivamente vencer o seu pecado de insubmissão? E o marido deve ensiná-la e orar por ela e ajudá-la. Primeiro, vamos falar juntos? Não tentar justificar. Primeira coisa para vencer qualquer pecado é não tentarmos justificar o pecado. Segundo, juntos, se arrepender. A Bíblia diz: arrepende-te. Arrepende-te desse pecado. Terceiro, confessar. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 4, buscar a capacitação do Senhor. Se nós buscarmos com confiança e persistência, nós veremos que estamos sendo capacitados, habilitados a abandonar, a vencer qualquer pecado. Também o da insubmissão ao marido. 5, ler e estudar continuamente sobre o tema. Aqui está a questão, irmãos. O que ajuda você imensamente a compreender e praticar algo que você deve praticar, viver o que você deve viver? É estudar sobre aquilo, é ler bastante sobre aquilo, é aprender muito sobre aquilo. Isso que capacita a gente a viver o que temos que viver.
Então, para vencer o pecado da insubmissão, eu quero enfatizar isso, você precisa ler, estudar continuamente sobre o que é ser, como ser uma esposa submissa. Jesus diz: conhecereis e a verdade vos libertará. Aqui eu estou aplicando legitimamente o versículo, não é como ele é falado por aí não. 6. Pedir ajuda do marido, do pastor e de quem de fato puder ajudar. Ah, eu tenho problema de submissão. Toda mulher tem. Mas você pode progredir. Você pode vencer. Você pode melhorar. Se tornar cada dia mais verdadeiramente submissa ao seu marido. Peça ajuda, se for o caso. Peça ajuda do marido, peça ajuda do pastor, peça ajuda de quem for qualificado para te ajudar. Peça oração também. Oração por você. Incluso no pedir ajuda é pedir oração, intercessão. E por último, perseverar até a glória. Até o dia que Jesus te levar para a eternidade com Ele. Persevere em se tornar uma esposa submissa. E assim você vai fazer seu marido feliz, seu casamento feliz, seus filhos abençoados, e sobretudo você vai glorificar a Deus. Você vai glorificar a Deus. E você vai fazer a sua igreja forte e abençoada. Pai, eu te clamo em nome de Jesus, que o Senhor quebrante os nossos corações, Senhor. Agradecemos pela palavra do Senhor e pedimos que haja vivificação, haja despertamento, haja quebrantamento do Teu Espírito em cada coração e haja obediência à Tua palavra, Senhor. Não nos deixa ser ouvintes apenas, mas faz cada um sair daqui com compromisso, o compromisso, a decisão profunda de seguir as orientações para se tornar esposa submissa. Ajuda-nos, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos e te damos graças. Amém, Senhor.